Oi, gente! Hoje eu vim trazer pra vocês um passo a passo que já me pediram bastante, que é essa necessaire aqui com um visor plástico aqui na frente. Fica muito legal, é uma peça bem prática, dá pra usar até como farmacinha pra bebê, então é uma necessaire super legal, dá pra aproveitar agora pro Dia das Mães também pra presentear. E essa peça aqui, apesar dela parecer assustadora, assim, à primeira vista, pra quem não gosta de viés, ela não é difícil de fazer, você só precisa prestar atenção nos passos que eu vou mostrar aqui, que vai conseguir fazer tranquilamente. E se você ainda tem alguma dúvida sobre viés, eu vou deixar aqui no card pra vocês o linkzinho do vídeo que eu ensino só sobre a aplicação do viés. Todos os tecidos que eu tô utilizando pra fazer essa peça, você vai encontrar lá na loja Coisas da Teca e você pode usar o cupom ARTEDAB nas suas compras pra ganhar um desconto. Vamos ao passo a passo? Pra fazer essa necessaire, a gente vai precisar cortar aqui pra parte do corpinho a medida de 30 por 20. E aqui, se vocês observarem, eu desenhei essa medida aqui no meu tecido. E eu passei a costurinha só aqui no topo e cortei o excesso. O restante, por enquanto eu vou deixar, porque depois que a gente costurar o plástico, a gente vai quiltar essa parte aqui com o forro junto. Então, eu vou deixar esse excesso de tecido pra ficar tudo bem certinho quando a gente for cortar. E por enquanto ele vai ficar assim. E aqui, pra fazer essa peça, eu tô usando uma manta R2, porque como eu vou quiltar o forro junto com a parte do exterior, com a manta R2 facilita bastante, porque daí a gente vai colar o forro aqui depois, pra gente poder fazer o quilt e ficar bem bonitinho. Mas quem não tem a manta R2 pode usar a R1 tranquilamente, vai dar certo também. É só tomar cuidado na hora que for quiltar o forro, pra ele não ficar dançando ali embaixo do seu tecido. Para as laterais, eu já quiltei junto aqui a parte do exterior e do forro, e ele vai ficar desse jeitinho aqui. E aqui a medida que eu tenho é 13 por 8,5, duas vezes aqui, tecido exterior, manta R2 e tecidinho de forro. O plastiquinho aqui, eu cortei ele na medida de 23 por 13, aqui eu cortei um pouquinho maior do que a medida que eu realmente vou precisar, depois a gente vai refilar na peça. E aqui eu tô usando um plástico gramatura 40. E esse plástico cristal, ele não é aquele de toalha de mesa. Ele é um plástico cristal bem grossinho, bem resistente e ele não amassa com facilidade. Porque aquele de toalha de mesa, ele serve também para fazer esse tipo de peça, só que eu acho que a durabilidade dele acaba sendo um pouquinho menor porque ele amassa muito quando a gente vai mexendo ou conforme a gente coloca as coisas dentro. Então, se tiver uma casa de plásticos aí na sua cidade, que trabalhe só com plástico e com material sintético, dá uma procuradinha porque esse material aqui é barato e vale muito a pena usar ele nas nossas peças, porque agrega valor e vai aumentar a durabilidade aqui da nossa peça. Aqui a minha etiquetinha e aqui um zíper. Eu já passei o cursor aqui no meu zíper e eu tenho 30 centímetros. E aqui eu já fiz um terminalzinho aqui, eu cortei um pedacinho de corino medindo 6 por 3 centímetros e meio, que é a largura aqui do meu zíper. E daí colei ele aqui com cola de contato dobradinho e agora eu vou passar uma costurinha a toda a volta aqui pra finalizar. Bom, pessoal, pra começar a nossa peça, a gente vai pegar aqui as lateraisinhas e aplicar um viezinho aqui na parte de cima. Eu vou colocar ele aqui pelo ladinho do forro, a gente vira aqui pra frente e rebate. Aqui a gente vai usar viés para acabamento da peça. Eu escolhi esse aqui da Cinderela, que é um poazinho branquinho com rosa, vai ficar bem fofinho. A gente vai fazer isso nas duas partes da lateral, é só aqui no topinho que a gente coloca o viés e a gente reserva. Aí a gente vai começar a fazer a parte do corpo. E aqui, ó, onde eu cortei e refilei, aqui eu passei uma costurinha em cima do risco que eu tinha feito, refilei aqui o excesso. Eu vou posicionar o meu plástico e vou colocar o meu forro direito com direito aqui. E daí a gente vai passar uma costurinha aqui com um pezinho de máquina pra fixar essas 3 camadinhas aqui. E é legal escolher um tecidinho de forro que seja bem bonito pra sua peça, porque ele aparece bastante, como nessa daqui, ó. Então é bem legal achar um forrinho que combine bem com a tua estampa que você estiver usando pro lado de fora, pra ficar super bonita a sua peça. Aqui então, gente, já passei o viés na partezinha da lateral, e agora eu também virei aqui pro lado do direito, puxei o plástico para um lado e o tecido exterior com a manta e com o forro pro outro. Desse jeitinho aqui, ó. E daí aqui eu passei uma costurinha pra rebater tudo no lugar. Em seguida, eu fui lá pro ferro e já grudei aqui a parte do forro na minha manta. E agora a gente vai fazer um quiltzinho reto aqui nessa parte principal, junto com o tecido de forro. E pra fazer esse quilt, eu tô fazendo uma distância assim, ó. Eu tô fazendo um quilt reto e eu contei aqui 3 centímetros e
tô usando essa marcaçãozinha que essa régua aqui tem, que ela é de margem de costura. Então aqui ele tem 0,75. É um pouquinho menos de 1 centímetro, mas se fizer com 1 centímetro fica legal também. Mas aqui você que escolhe o tipo de quilt que você quiser fazer. Pode fazer aquele matelassé, pode fazer um quilt livre, que vai ficar bem legal. Pronto, agora que eu já risquei todo o tecidinho aqui, e eu tô usando uma canetinha que vai sumir com o ferro depois, eu vou passar uma costura reta aqui em cima de todos os risquinhos que eu fiz lá na máquina, e daí a gente vai montar a nossa peça. Agora que eu terminei aqui o meu quilt, eu vou passar uma costura em cima daquele primeiro retângulo que eu fiz para demarcar o meu tecido, aquele de 30 por 22. E daí em seguida eu vou cortar todo o excesso e vou levar pro ferro de volta para apagar as marquinhas da caneta aqui do meu quilt. Bom, gente, aqui já levei pro ferro, cortei todo o excesso, também igualei o plástico aqui na lateral, ó, pra ele ficar retinho do mesmo tamanho. E agora a gente vai precisar medir aqui o corpinho da nossa peça. A nossa peça, ela precisa totalizar aqui 40 centímetros, por isso que eu deixo o plástico um pouquinho maior, porque aí eu corto o excesso do plástico e fica tudo certo. Aí aqui, ó, eu peguei uma fita métrica e essa minha parte de tecido ficou com 29 centímetros. Então, aqui eu vou precisar ter 11 centímetros de plástico. Então, eu vou vir com a minha régua, vou medir ele a partir aqui da onde tá a costurinha dele e vou cortar esse excesso de plástico. O meu aqui, ele sobrou mais ou menos um pouquinho mais que 1 centímetro. Daí a gente vai cortar e em seguida eu vou marcar o meio aqui e vou costurar a minha etiquetinha bem aqui, embaixo do plástico. E essa minha etiquetinha, quem faz é a Mimos Etiquetas. Eu vou deixar o contato deles aqui na descrição para vocês. Prontinho, agora que eu já costurei a minha etiqueta, a gente vai costurar o viés aqui do ladinho da nossa peça. É muito mais fácil costurar o viés agora do que se a gente for usar ele na finalização da peça. Porque daí, como tem aquele cantinho quadradinho aqui da parte da lateral, fica bem chatinho de costurar, então coloca o viés agora, que aí fica bem mais tranquilo. Porque aqui é só uma parte reta pra gente colocar. E não tem segredo, é só posicionar ele aqui reto e costurar nessa margenzinha da dobra, como a gente sempre faz. Começando lá do plástico até o final aqui do tecido. Costurei aqui o meu viés e agora depois que eu costurei eu achei que ele ficou um pouco apagadinho. Aqui eu poderia ter usado um viés amarelinho que ia ficar super bonito aqui com o meu tecido. Ou um azulzinho, mas agora que eu já tô com rosa eu vou terminar com ele, né? Agora a gente vai marcar aqui o centro da nossa peça. Você junta o plástico aqui no topo e faz um piquezinho aqui no meio da sua peça. E a gente vai fazer isso na base aqui do nosso tecidinho da lateral também. Dobra ela ao meio aqui e faz um piquezinho. Pra quem não quiser usar o viés industrial, você pode fazer um viés de tecido também pra costurar nessa parte, que vai ficar muito legal. Gente, aqui então, marquei o meio e acabei de encontrar aqui o meio da minha lateral com o meio aqui da minha peça. E aqui a gente tem que colocar o direito pra fora, pra cima, o direito aqui da lateral e o direito do lado de fora pra fora. Aí aqui eu fiz duas marcaçõezinhas aqui de meio centímetro e eu vou deixar sem costurar. Então essa pontinha aqui vai ficar soltinha aqui do lado e essa daqui também. Eu vou passar a costura só dentro dessa marcaçãozinha que eu fiz. Porque aqui, a margem da minha máquina, ela é de meio centímetro. E por causa do viés, é importante que você use essa margenzinha. Ou que você costure bem na beiradinha, porque daí na hora de rebater o viés, a gente acerta essa costura.
Mas é importante você não usar uma margem pra cima do limite do seu viés, porque senão vai ficar toda esquisita a hora que você for desvirar, você não vai conseguir rebater o viés. Agora aqui, gente, se você quisesse, você podia deixar a agulha pra baixo e já puxar a lateral pra cá pra terminar a costura aqui. Mas a gente pode fazer assim, ó. Agora eu vou colocar aqui bem certinho na lateralzinha. Encontra aqui a ponta, ó. Deixa tudo bem alinhado. Aqui é pra sobrar um espacinho mesmo. E aqui no plástico também vai sobrar um pedacinho. A gente prende aqui, ó, com os grampinhos, e agora eu vou passar uma costura reta aqui em cima pra fechar e aqui embaixo também. Ó, gente, aqui eu fiz a costura bem na beiradinha, então, do meu tecido exterior. Fica mais fácil se fizer assim. E daí depois é só a gente jogar aqui, ó, a gente corta essa pontinha que sobrou aqui pra fora. Sempre vai sobrar essa pontinha mesmo. Depois a gente puxa o viés aqui e daí a gente só rebate. Fica bem mais fácil. Agora eu vou costurar aqui a outra lateral e vou fazer exatamente do mesmo jeito que eu fiz essa primeira. Você primeiro centraliza aqui, costura a parte da base, depois junta as laterais aqui. Fica bem mais certinho quando a gente faz assim. Prontinho, ó, gente, costurei aqui as duas laterais. Agora é bom conferir se tá tudo batendo, alinhadinho aqui o tamanho em cima, aqui a parte das costas. Ó, a lateralzinha fica assim. Aí agora a gente vai rebater o viés. E aqui a gente corta aquela pontinha. Só encaixar a tesoura aqui, ó, onde ela fica sobrando e cortar. E daí a gente puxa o viés aqui. Você pode prender com um grampinho se achar que vai facilitar. E aqui no cantinho, quando ele chega nessa esquina, ele vai fazer como se fosse um cantinho mitrado. Ó, ele naturalmente já dobra aqui e você dobra por cima. E ele vai ficar um cantinho assim. Você pode fazer isso já antes de passar a costura e prender com um grampinho aqui, que daí fica mais fácil na hora que você for costurar. Aí, como essa costura vai aparecer aqui na parte da frente, a gente precisa costurar bem certinho, olhando onde está a costura de baixo aqui, ver se ele tá bem alinhadinho para essa costura não acabar passando, porque senão a gente vai acabar costurando o plástico aqui e não vai ficar legal. Então, vai costurando e prestando atenção onde que tá a costurinha de baixo, para você sempre passar para dentro dessa costura e não para fora. Agora, com a base da necessaire já prontinha, a gente vai colocar o zíper aqui. E aqui a gente vai alinhar ele na parte de trás e você vai deixar uma pontinha sobrando aqui. Pode ser menos de 1 centímetro aqui pra fora. E aí eu prendi. E aqui no meu zíper eu fiz uma marcaçãozinha que eu contei 2 centímetros, mas eu marquei ela a partir aqui, ó, do cantinho do viés. Peguei uma fita métrica, alinhei aqui com o meu viés. Marquei 2 centímetros e fiz um risquinho. E eu vou começar a costurar o meu zíper a partir dessa marcaçãozinha aqui. Porque aí depois a gente dobra essa pontinha aqui pra dentro e assim fica mais fácil de fazer. E, gente, lembra que esse zíper não precisa usar calcador de zíper, não precisa ser com a margem toda aqui. Eu vou costurar ele bem na beirada, porque a gente ainda vai colocar um viés aqui pra dar acabamento. Gente, agora aqui, a pontinha onde a gente fez a terminação, a gente também vai dar uma dobradinha nela aqui, quando chegar bem no viés. Chegou no viés, você dobra, aqui, ó, puxa ele pra baixo, e ele vai formar uma pontinhazinha aqui, eu já mostro pra vocês. Bem aqui, ela vai ficar com a pontinha aqui onde é o viés sobrando, pra gente poder fazer o acabamento depois. Agora, pra gente alinhar aqui com a parte da frente, é bom quando ele tá assim fechadinho, porque aí você consegue encontrar aqui, aqui a lateralzinha, ó, viés com viés, alinha ele aqui, e a gente prende e também vai passar uma costurinha, mantendo uns 2 centímetros de distância, contando a partir do viés, aliás, da basezinha aqui do viés.
Pronto, gente, ó, quando eu cheguei aqui também, puxei o zíper pra baixo e parei a costura antes de chegar aqui no viés. E agora a gente vai fazer aqui o acabamentinho do zíper. Aqui, pra gente terminar o zíper, é bem facinho, ó. Essa pontinha aqui, a gente dá uma giradinha pra trás. E daí essa ponta aqui, ó, vai ficar pra fora mesmo, porque tá sobrando um pouquinho. Daí o que encostar aqui, ó, no nosso viés, a gente vai passar a costura em cima da pontinha, porque aí o acabamento do zíper aqui dessa parte vai ficar bem certinho. Ele fica desse jeitinho aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no plástico. Só dá a giradinha pra cima aqui e passa a costurinha. O que sobrou aqui de zíper pra fora eu vou cortar. E daí aqui ele ficou certinho. Agora, gente, a gente vai fazer o acabamentinho aqui com o viés. E aqui, ó, chega bem na pontinha, aonde tá o finalizador aqui do nosso zíper. A gente vai dobrar o viés por cima aqui. E a gente vai costurar ele até o final aqui, aonde chega o final do zíper. Daí eu já mostro pra vocês o tamanho que tem que deixar livre aqui do viés. Lembra de puxar o teu zíper aqui pra baixo, pra você não costurar ele junto. Agora, gente, aqui, ó, pra poder unir uma ponta na outra, eu vou deixar 12 centímetros de viés sobrando aqui. E daí vou continuar costurando aqui do outro lado e vou finalizar nessa ponta aqui do zíper do mesmo jeito que eu comecei aqui, fazendo uma dobrinha. Agora que eu já costurei tudo aqui, ele tem que lembrar de se atentar aqui, ó, pra ver se você não deu nenhum nó, nada, né? Ele tem que ficar bem retinho aqui nessa parte que a gente deixa sobrando. Agora, a gente puxa aqui pro lado principal e a gente vai rebater esse viés. E quando chegar aqui, você vai apertar aqui, ó, porque ele vai seguir a dobrinha como se ele tivesse costuradinho também. Pra ele ficar do mesmo tamanho, porque se a gente só dobrar o meio aqui, ele vai ficar esquisito. Então, a gente vai dobrar em 3 partes quando ele chegar pra gente fazer essa alcinha aqui com o viés. Bom, gente, então, assim ficou a nossa peça finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo. E se você gostou, não esquece de deixar um like aqui embaixo. E também de se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber todas as novidades. Tchau e até a próxima!